Você já parou pra pensar quando é a hora certa de crescer? Tem alguma fórmula mágica, tem algum momento assim que uma chave vira na tua cabeça e tu diz, não, pronto, agora eu sou um adulto, agora eu sou dono do meu próprio nariz, agora eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Por favor, se você tivesse chegado nessa fase, me ensina, me diz onde é, porque eu confesso que ainda não entendi 100% como é ser esse tal desse adulto tão seguro, tão cheio de si, né? Mas uma coisa eu sei das minhas responsabilidades, eu sei das minhas obrigações, eu sei dos meus deveres, né? Então, eu posso dizer, assim, sem medo de ser pedante, que eu sou um adulto funcional. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho minhas obrigações e eu vou seguindo a minha vida tentando me encaixar ali nesse meio corporativo, tentando fazer coisas de adultinho, né? Bom, mas para falar sobre esse período de crescimento, de autocompreensão, eu trouxe uma pessoa que manja muito aí de comportamento humano, né? Eu trouxe uma psicóloga de mais alto nível para trocar essa ideia com a gente. Roberta Franklin, seja muito bem-vinda. Oi, gente, alto nível me pegou muito de surpresa. Eu não garanto isso, não. Não, garante sim, garante sim. Oi, gente, eu sou a Beth, eu sou psicóloga, sou formada há uns 3 anos, tô fora um pouco da área de atendimento, tô focada em outras coisas, mas é o meu xodó, né? A psicologia é meu xodó. Então, tô muito grata de ser convidada. Maravilha, maravilha. Vamos começar perguntando sobre esse negócio de hora certa, né? Existe hora certa para crescer? Tem algum ponto assim que é o marco de virada de chave ou a gente vai empurrando até a vida cobrar? Eu acho que a virada de chave é quando aparece o primeiro boleto, né? Pode crer. Eu acho que é aí que você percebe, bicho, eu sou adulto. Pode crer, pode crer. Mas assim, vamos tentar definir melhor assim. O que significa crescer pra ti? Pra mim, eu acho que, sei lá, conhecer o mundo numa perspectiva muito dos meus olhos e não mais dos meus pais, né? Das pessoas que estão próximas de mim, que me influenciaram, mas eu ver o mundo a partir da minha perspectiva. Eu acho que é isso que é pra mim, crescer. Esse negócio de perspectiva, eu parando pra pensar, eu concordo 100% contigo, assim. É engraçado porque a gente cresce rodeado de referência, né? A gente tem a referência, por exemplo, da nossa mãe sobre o que é ser uma mulher adulta, a gente tem a referência do nosso pai sobre o que é ser um homem adulto. E aí a gente vai crescendo com essas imagens, né? Com essas pessoas rodeadas. Enfim, aí se você tiver um irmão mais velho, você vai ter aquele exemplo de o que é um segundo homem adulto, ou de uma segunda pessoa um pouco mais velha do que você, como é que eles lidam. Eu tive a sorte, sei lá, alguma coisa parecida com sorte, de ter dois irmãos que são muito mais velhos do que eu, né? O meu irmão, ele é 15 anos mais velho do que eu, e a minha irmã é 22 anos mais velha do que eu. Então, eles são. Tipo, eu não conheci eles jovens adultos, entendeu? Eu conheci eles adultos, pô. Eles já eram gente, né? Já eram gente. Quando eu tive consciência de quem eram meus irmãos, meu irmão já era maior de idade, né? Que é o do meio, assim. Então, eu nunca tive a experiência de vê-los nessa fase de transição. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai olhando para essas pessoas e a gente vai escolhendo se a gente quer ou não se espelhar nelas, né? Então, como que é esse processo de espelhamento, né? O que que define que lado a gente vai seguir? E eu te pergunto isso não só por isso, mas porque muitas vezes a gente tem exemplos em casa de pessoas que são, tipo, super trabalhadoras, super, enfim, dedicadas, e a gente vê aí vários exemplos de pessoas que não são assim, né? Ou então de pessoas que vêm de lares completamente disfuncionais e se tornam pessoas incríveis no que fazem, né? O que que define essa nossa personalidade? A personalidade ela se dá exatamente do que você descreveu, assim, desse espelhamento, né? Esse termo foi interessante. Porque, de fato, a gente cresce olhando para esse adulto e aí a gente vai testando o que a gente aprende no mundo, nas nossas relações sociais, que normalmente começam na escola, inclusive. E aí a gente vai testando lá fora, né? Eu acho que... Eu esqueci completamente a pergunta. Gente, essa hora, Acontece. a mãe... Acontece perfeitamente. Eu
esqueci. A minha pergunta é mais assim, ó. A gente vai se espelhando nessas pessoas, né? E o que que define a nossa personalidade? Se não, Personalidade. porque muitas vezes as pessoas elas estão num lar disfuncional e viram pessoas extremamente funcionais, e às vezes elas estão em lares extremamente funcionais e viram totalmente disfuncionais, né? Às vezes, e nem é uma regra também, né? Porque, de fato, um lar disfuncional pode trazer pessoas disfuncionais também, né? Assim Sim. como um lar que é acolhedor, que é tudo mais, e aquela pessoa não é. Ela se revela no futuro uma pessoa completamente fora do que foi criada dentro de casa, né? Mas a personalidade ali da adolescência, ela vai se revelando na fase adulta, e não só nossos pais, mas ao mundo também. A gente vai se aproximando de amigos, a gente vai aprendendo características com os outros, vai simulando características, inclusive, e aí vai crescendo a partir disso a personalidade, né? Vai se definir lá pra fase adulta, lá pros seus 20 e poucos anos, assim. Eu te pergunto isso porque, assim, recentemente eu parei pra reparar um pouco o meu redor, né? Eu tive 15 dias de férias sem trabalhar depois de, sei lá, alguns anos aí, sei lá, talvez 5 anos sem tirar férias. Eu tirei férias pela primeira vez, assim, pra mim foi um momento mágico acordar e, pô, cara, não tô fazendo nada, tá ligado? Não tô produzindo. Já falei aqui no podcast algumas vezes sobre esse falso senso de produção, né? A gente tem que ser sempre hiperproducente e tal. Uhum. E aí acordei tarde e fiquei, caramba, cara, olha o que eu tô fazendo e tal. E aí amanheci e eu cometi um erro, pô, cara, um erro juvenil, assim, na minha opinião, né? Eu abri e fui direto pro Twitter. Eu abri o Twitter, fui ver o que as pessoas estavam falando, e 9 horas da manhã eu vi uma pessoa de 30 anos falar sobre cuspida na boca e um tesão de pré-adolescente reprimido. E era, sei lá, terça-feira, 9, 10 da manhã, entendeu? Por que é tão difícil a gente crescer, né? O que é essa síndrome do Peter Pan? Ela é realmente algo que existe? Ela é algo patológico, sei lá, ou ela é só uma desculpa pra gente não crescer, não abraçar esse mundo adulto, né, que a gente é forçado a estar? Sim. A síndrome de Peter Pan, ela é mais um termo do senso comum, né? Que foi criado exatamente para conseguir entender esses adultos que realmente não crescem, né? A partir da história do Peter Pan e tudo mais, do menino que nunca cresce. Existem transtornos de personalidades que estão similares a esse termo, mas são transtornos mentais, né? Na maioria das vezes, essa pessoa disfuncional não tem transtorno nenhum. É só a pessoa que não quer encarar que a vida é dura, que a vida é difícil. E aí ela só pega ao que era bom, que é fácil, né? E não cresce. Que eu imagino que seja essa pessoa que você viu no Twitter, provavelmente, às 10 horas da manhã, sem estar batendo ponto. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. É bizarro, porque a gente fala de... Enfim, que as pessoas são diferentes, né? Que ninguém é obrigado a nada, que existem diversas formações, enfim, diversas formas de viver a sua vida, né? Só que é muito estranho, cara, é muito estranho você, depois que assume responsabilidade, perceber que tem gente que se esquiva disso, né? Se esquiva de toda e qualquer responsabilidade, de todo e qualquer trabalho. Pô, cara, eu vou pedir demissão nesse trabalho aqui porque é chato. Porque hoje o meu gerente me olhou com cara feia, não quero isso. Sendo que, tipo, meu irmão, se você só for trabalhar quando todo mundo for feliz, quando todo mundo tiver de risadinha... É complicado, né? É verdade. Eu tava pensando muito sobre isso, assim, eu acho que é muita coisa da nossa geração, porque os nossos pais, pelo menos, assim, né, a maioria dos pais das pessoas que têm a minha idade, eles trabalham desde muito novo. Então, tipo, eles precisam de uma urgência de produzir, de ganhar a vida, né? E eu acho que pouco... Isso se perdeu, pelo menos, assim, de uma galera, assim, da nossa idade, que, de fato, elas não conseguem encarar o mercado. Que eu acho que questionar o mercado de trabalho tá certo até, né? No mundo capitalista que nem o nosso, que precisa produzir o tempo todo, comprar, mas até que ponto também, né? Porque precisa comer. Você tá, às vezes, numa casa que você precisa participar das despesas, e aí você vira aquele adulto que é um peso, né? Você não produz, você não ajuda, você não compartilha.
E aí, de quem é a culpa também, porque tipo, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Nossos pais, desde muito novos, que trabalham, e aí eles forneceram pra gente uma vida que eles não tiveram, porque eles quiseram, inclusive, porque eles não querem que a gente passe por isso, pelo que eles passaram. A minha mãe dizia muito que tinha que trabalhar porque não queria comer terra de manhã, de tarde, de noite. Então ela não queria ver isso com a filha dela, né? E eu tô fazendo um recorte aqui, tipo, econômico de uma pessoa que é da classe média. Então, tipo assim, eu tive privilégios que minha mãe não teve. E aí, que muitas pessoas que estão próximas de mim também tiveram, mas algumas delas não conseguem ir pra fora. E aí, de quem é essa culpa, né? A gente é herdeiro meio de uma era que nos ensinou a sonhar, mas não ensinou a carregar o peso de realizar esse sonho. Então, tipo, eu fico pensando muito nisso, assim. As pessoas não conseguem produzir, não conseguem sair, e aí responsabilizam tudo. Responsabilizam os pais, responsabilizam o mundo. Inclusive, muitos deles trazem a questão do transtorno mental para responsabilizar tudo, menos a si mesmo. Né? Sim. Totalmente. E é perceptível, assim, o conforto que se dá a esse tipo de coisa, né? Principalmente hoje, assim, pro jovem místico, né? A questão da droga, né? A gente vê muita gente... nossa, é porque se eu não fumar o meu baseadinho hoje de manhã, eu não vou conseguir aturar esse mundo. Não, porque tal coisa vai acontecer, porque eu não tomei a minha pinga às 6:30 da noite. E, tipo, meu irmão, quando a tua vida, ela gira em torno da próxima droga que tu vai usar, da próxima alucinógeno, da próxima rave que tu vai participar, mostra que tem alguma coisa errada aí nesse ciclo, né? A pergunta que eu deixo nisso é assim... Crescer dói, né? É impossível a gente dizer que crescer não dói. Crescer, esse processo aí de se desprender um pouco dessa parte da adolescência. Não sei como é que foi a sua adolescência, Beth, mas na minha adolescência eu era exatamente essa pessoa aí, pô. A pessoa que ia na Praça Portugal, bebia uma cachaçinha, ia fumar uma maconha, né? Pra quem não sabe, pessoal, a senhorita Beth Franklin aí, ela é esposa do Lucão, né? Que tava aqui no último episódio. Conheci o Lucão quando a gente era projeto, assim, de gente, e o Lucão acompanhou bem essa minha fase aí. Eu era um maluco, né? Assim, melhorei bastante, 100%, assim. Mas ele tá de prova do que eu tô falando. Mas o ponto é o seguinte: a gente tem medo? Será que isso tudo é um medo de abrir mão da infância, tu acha? Acho que sim. Eu acho que tá certo também. A infância foi o momento mais confortável e lúdico que a gente já passou. E retornar a gente nunca vai conseguir. Às vezes a gente espelha em outras possibilidades. Por exemplo, eu sou mãe agora, então eu vejo muito do mundo acontecendo com meu filho. A infância dele vai começar, né, agora, então tipo, eu projeto ali nele. Mas muitos adultos não conseguem fazer isso, né? E aí eles retornam o tempo todo, que tu falou, da droga, ou então das desculpas de não trabalhar, e é um emprego atrás do outro. A necessidade de buscar... Agora eu vou trazer um elefante pra dentro da sala. Bora. A necessidade... Eu vou fazer essa relação eu mesma, tá? Não é a psicologia, sou eu, Beth Franklin. A necessidade desse adulto não funcional de buscar um diagnóstico, e a maioria dos diagnósticos que a gente vê no Twitter, inclusive, é sempre de autismo. Cara, é inacreditável. E de TDAH, então... Ninguém quer uma esquizofrenia. Não, TDAH, meu Deus. Ninguém quer uma esquizofrenia, não. Nem o transtorno de depressão, porque já tá em 2011, né? Já passou. É demodê, né? É tipo pegar Covid hoje, né? É fora de moda. É foda. Então, assim, é inacreditável. Não tem... E olha, pra buscar esses diagnósticos, gente, só precisa... Tem psiquiatra que consegue com R$300. E aí você consegue. Aí pronto. Agora eu tenho a justificativa pra não funcionar. Pra não realizar todas essas questões, essas demandas que colocaram em cima de mim. Tá aqui, esse diagnóstico aqui, e é isso. Tu falou que é mãe agora, né? Aí eu vou trazer esse ponto, assim. Até que ponto, até que página, né? Os pais, eles podem ser responsabilizados por um adulto disfuncional. Até quando, por exemplo, quando eu penso muito em adulto disfuncional, também é aquele adulto que não sabe fazer tarefas domésticas. Então, sim,
tá muito relacionado a isso também. É os pais que não conseguem, cuidaram muito de regar esses sonhos e não conseguiram deixar que a criança se frustre, a criança entenda que às vezes ela não vai realizar, talvez ela não realize, e aí ela tem que buscar outros sonhos. E aí foi muito nessa maneira, nesse manejo esquisitíssimo, assim, de não saber lidar com essa criança que vai virar um adulto, e aí o adulto não sabe lidar também. Aí eu acho que pode ter uma responsabilidade, mas de qualquer jeito, nós somos adultos, né? Aí uma terapia é importante por isso, porque aí você vai realizar, você vai fechar essa gestalt, essa porta, quando você entender e parar de transferir o tempo todo dos pais. Porque eles têm uma certa culpa, pode ter, mas não é toda a responsabilidade deles, né? Não, com certeza, com certeza. Inclusive, queria deixar aqui, antes de fazer essa próxima pergunta, queria deixar um disclaimer aqui, dizer que isso aqui não é uma sessão de terapia, tá, galera? Então, se você tiver qualquer problema, tiver em sofrimento, se você acha que você tá nesse processo de prisão da adolescência, né, não tá conseguindo se soltar, busque realmente aí um profissional de psicologia, vai fazer uma terapia e tal, e ver aí qual é o seu ponto. Mas, quando eu falei sobre esse assunto com algumas pessoas que eu conheço, eu recebi, né, alguns pedidos de pergunta. E aí eu trouxe um aqui que encaixa bem com esse momento, né? Essa pergunta foi feita por um grande amigo, assim, que saiu de um relacionamento recentemente. E o relacionamento dele terminou justamente por isso, assim, porque ele é um cara que trabalha, ele é um cara que mora só, ele faz a própria comida, ele lava a própria roupa, enfim, ele é um adulto que tem as suas obrigações e tem ali a sua independência financeira. E ele namorava uma pessoa que era totalmente oposta, assim, uma pessoa que morava com os pais e não ajudava em nada, e não trabalha, porque recebe uma boa mesada dos pais muito bem de vida, e não sei o quê. E a pergunta que ele trouxe assim, é possível estar num relacionamento onde só uma das pessoas cresceu? O que fazer quando o amor ainda existe, mas não é o suficiente? Ixi, que profundo, né? É. Ai, meu Deus. Eu, particularmente, vou ser sincera, não acho que funcione. Se você tem uma energia, você tem sabe, o teu time é diferente da pessoa nesse quesito, eu acho que não vai funcionar. Esse amor, é isso, a vida passa, sabe, amores doem, você tem que sofrer o luto e tudo mais, mas você vai encontrar uma pessoa que seja um pouco mais compatível com a tua rotina, sabe, com a tua aceleração da vida, e a pessoa tá desacelerando, não vai funcionar muito, não. Tô sendo real, tá, gente? Terapia dói pra caramba, viu? Terapia dói. Opa! E como? Que grandes choros da minha vida foram na sessão de terapia, tá? Elencando aqui, vamos fazer um top 3, rapidão. É pra gente abrir aqui um parêntese no assunto. Top 3 choros da vida, certo? Meu primeiro, top 1 foi numa terapia. O top 2 foi em Toy Story 3. Dentro da sala do cinema. E o top 3 foi, talvez, a morte do Jiraiya. Do Naruto. Isso. Acho que esse foi meu top 3. E o teu? Cara, eu sou muito chorando, então não tem como. E a gente vai ficar a noite aqui. Agora, Toy Story me pegou, porque tá realmente complicado. Toy Story 3 é muito... Valeu muito teu choro. Triste, velho. Não, quando o Andy tá entregando os bonecos, encaixotando os brinquedos, nossa. É muito difícil. A mãozinha, eles tudo de mãozinha dada pra ser queimado. Eles assim... Tô dizendo, não tem. Eu quero saber, eu quero que me diga aqui nos comentários quem foi que não chorou com essa cena. Impossível. Se você disser, eu não tenho coração nenhum. Aí tá aí, ó. Aí você sim precisa procurar um psicólogo e ir lá tratar, porque existe algum transtorno, né, na sua cabeça. Não estou diagnosticando ninguém. Estou dizendo supostamente. Supostamente. Exatamente. Tu falou do lance geracional, e aí eu tenho que trazer isso, né? Por que a nossa geração tem essa dificuldade para amadurecer? Porque, assim, se a gente trouxer por um lado econômico, né? A gente vê que os nossos pais, como você falou,
Pô, minha mãe com 30 anos estava comprando o apartamento dela. Minha mãe com 37 tinha 2 apartamentos. E eu tenho 31, pô. Eu não tenho. Meu irmão, eu não tenho previsão de ter um apartamento. De financiar. Entendeu? Não, pô, o dinheiro da entrada pra mim tá sendo um E desafio, os assim. apartamentos Pô, estão cada vez mais pequenos. cada vez menores, cada vez mais caros, cada vez mais inalcançáveis, assim. Mas tu acha que a parte financeira é a principal razão do porquê a nossa geração demora tanto pra crescer? Eu acho que ela é fundamental, eu acho, nesse momento. Crescer, não, mas eu sair de casa, porque eu acho que não tá relacionado você sair de casa a você crescer. Eu acho que você pode morar com seus pais, principalmente no momento econômico que a gente passa, sabe? Tipo, não tem problema morar com os pais, é bom, dependendo dos pais, inclusive. Assim, se você tem pais amorosos, gente boa e tal. Cara, mora, vai morando e tal. Mas eu acho que tem muito disso, da questão econômica. E também, como eu falei, tipo, é uma geração, nossos pais, de quererem que a gente dá o que eles não tiveram. Pelo menos a maioria. E, de novo, eu tô fazendo um recorte de pessoas aqui de classe média, né? Então, tipo, eles querem que... Eles lutaram pra fazer a gente ter o que eles não tiveram. E a gente foi meio que criado nessa bolha mesmo, sabe? E pra eles tá tudo bem também demorar um pouco a sair. Casar é caro. Tudo é caro hoje. Como é que você vai simplesmente sair? Nossa, minha mãe- casar Cara, é minha mãe, absurdo. com 18 anos, ela saiu de casa pra trabalhar, ela teve a casinha dela e tudo mais. E ela me fala as histórias dela e eu assim, meu Deus, com 18 anos eu tinha acabado de sair do ensino médio. Como assim? É isso. É isso. Nossa, você falou de casar, cara. Eu tô nesse processo, né? De Você casar e sabe tal. como é, cara? E é muito bizarro, porque assim, ó, você chega lá na loja e diz, pô, cara, eu queria saber quanto é um cento de salgado. Ah, pô, o cento de salgado é R$ 50. Pô, beleza, então eu vou querer 400. O cara, vixe, 400? Pô, vai fazer uma festa? Ah, é pro meu casamento. Ele disse, vixe, então é 150 o cento do salgado. É um mercado Por diferente. que, meu irmão? Por quê? Por que que é? Me explica. Por que que quando eu digo que eu vou casar é mais caro? Ei, Ah, tu sabia que a maquiagem, ela tem um preço diferente da maquiagem da noiva pop da cena, sabia? chorando assim. Fiquei sabendo esse ano, inclusive, porque eu não sei se você acompanhou a treta que deu da maquiadora que foi no TikTok reclamar porque uma noiva queria só uma maquiagem social. Ela foi lá e fez, e quando viu, a mulher tava saindo pra casar. E aí ela ficou indignada, porque uma coisa é ela fazer a maquiagem social pra uma noiva, né? Que é um outro preço, e outra. E ela dizendo que foi roubada, que é uma caloteira, que não sei o quê. E isso, cara, isso foi tão bizarro que isso foi, sei lá, o Casimiro postou um vídeo de 1 hora reagindo aos Que isso, vídeos. Casimiro? Aí o Ego postou, sei lá, Choquei postou um negócio assim. Meu irmão, virou um assunto nacional. Aí foram atrás da ficha dessa maquiadora, né? Aí descobriram um monte de falcatrua dela. Aí depois ela foi se defender. Aí, meu irmão, virou uma bola de neve gigantesca, assim, né? Meu Deus, a opinião pública ficou do lado da noiva. Então, ficou bem dividido. Ficou bem dividido. Porque houve aí um complô de maquiadoras, cabeleireiras, profissionais Se do setor de juntaram. casamentos. E disseram, não, pô, ela tem toda a razão, porque a maquiagem, se a gente sabe que é pra noiva, tem que usar um negócio à prova d'água, tem não sei o que e tal. E aí veio o outro lado, que são os lados dos clientes, que dizem assim, pô, mas a noiva tem o direito de escolher se ela quer ou não a prova d'água. Se ela quer pagar menos e não ter a prova d'água, beleza. Aí o outro lado diz, não, mas aí se a maquiagem borrar, vai dizer que a maquiadora que é ruim. Aí o outro lado, não, mas foi a escolha dela. Enfim, Cara, essa que foi a discussão. confusão. Esse é o meu problema de ser low profile. Eu fico perdida. Eu descobri 2 dias depois que a Virgínia tinha se separado do Zé Felipe, eu juro. Eu vivi um universo que ninguém estava vivendo. Eu fico muito chocado sobre. A gente já vai mudar aqui completamente o assunto do programa, mas vai valer a pena. Eu escuto um podcast que o nome é Dentro da Minha Cabeça, né? Que quem apresenta é o Vidani, que é um cara que tem vários podcasts aí, e eu ouço basicamente todos. Mas eles estavam falando essa semana que passou sobre
pessoas famosas, né? O que é uma pessoa famosa? Aí eles chegam à conclusão que, tipo, a pessoa mais famosa do mundo é o Michael Jackson, né? Assim, não existe uma pessoa que impactou tanto o mundo onde você chega. As pessoas sabem quem são o Michael Jackson. Novas ou velhas, todo mundo sabe quem é o Michael Jackson. E hoje a gente meio que não tem isso, né? A gente não tem uma pessoa específica que em qualquer lugar do mundo que ela chegue, a pessoa jovem ou velha vai conhecer. Aí eles citam até o Cristiano Ronaldo e tal. Mas se eu mostrar o Cristiano Ronaldo pra minha avó, ela não sabe quem é. Se eu mostrar o Michael Jackson pra minha avó, ela sabe quem é. Entendeu? E aí, eles falam sobre uma teoria, que é a teoria da Praça da Sé. Que a pessoa ela só é famosa se ela aparecer no meio do expediente, na Praça da Sé, e a Praça da Sé parar, assim. Todo mundo que, tipo, chegar pra tirar uma foto e meio que fazer isso. E eu fico me pegando nessas questões, porque a Celina é uma pessoa cronicamente online, né? E aí eu vejo ela no TikTok e tal, e ela, olha, a Maria Eugênia fez tal coisa. E eu fico tipo, meu Deus, mas quem é Maria Eugênia? Aí eu vou olhar, Maria Eugênia tem 26 milhões de seguidores no TikTok. E se a Maria Eugênia passasse na minha rua, eu sei lá, do jeito que eu sou, era capaz de eu botar o pé na frente pra ela tropeçar, pra eu dar uma risada, entendeu? Não faço ideia de quem é. E a gente vive meio que isso, né? Assim, as pessoas, elas meio que perderam a relevância pra gente. Sim, demais. Tu assiste a Fazenda? Não. Eu nem lembro qual foi a última Fazenda que eu assisti. Eu assistia, mas... Pô, vou trazer pra ti uma informação, hein? Léo Dias soltou uma lista dos possíveis nomes da Fazenda, né? E tinha uma menina lá que é a cara da Juliette, né? Ou da Fly Slane, sei lá. Enfim, tu entendeu o modelo, né? Tu entendeu o modelo, né? Mas aí eu fui ver, eu disse, meu irmão, quem é essa pessoa? Porque a Fazenda só chama gente famosa, né? E eu não faço ideia de quem é. Muito forte isso. A pessoa tinha 6 milhões de seguidores no TikTok. Não é 6 milhões. Velho, 6 milhões e eu não sei quem é, pô. Não que, só é famosa então se o Koala souber. É o nosso arauto da fama. Não é isso, velho. Não é isso que eu tô falando. Mas hoje em dia, ser famoso... Pessoa. Cara... É qualquer pessoa. É foda. Bizarro. É foda. Mas eu acho que é por isso. Eu sou tão low profile que, tipo, o meu Twitter não aparece Virgínia. Então, eu nem sei como é que eu descobri. Eu acho que o Lucas me contou. Não lembro. Mas eu fiquei sabendo. Porque não aparece, porque eu quase não uso, né? Então, e a Virgínia é um caso à parte, né? Porque eu tenho um pensamento, inclusive eles discutem esse pensamento lá no podcast também, que eu acho que até hoje as pessoas realmente famosas são as pessoas que estão na televisão, né? Quem é que é realmente famoso? Pô, o Rodrigo Faro é realmente famoso. O Faustão é um cara famoso. A Xuxa, o Serginho Groisman, o Sérgio Malandro é famoso. Entendeu? E eu acho que é muito isso, assim, as pessoas que elas estão na televisão, elas são famosas. E eu acho que a Virgínia pegou bem, e ela foi pro SBT. E ela foi pro SBT. É forte SBT. Então, assim, ela tem a relevância dela, entendeu? Ela tá na TV, ela atinge um público que a internet não atinge. E é uma parada que eles falam, assim, a Luísa Sonza entendeu muito bem isso, sabe? Quando ela foi dizer que ela foi traída, ela foi pra Ana Maria Braga. Quando ela foi se desculpar pela fala problemática dela, ela foi pros stories. Ela não foi na Ana Maria Braga pedir desculpa. É verdade. Então isso é muito claro quando a gente chega nesse ponto. Mas voltando pro assunto, dá pra gente crescer... viajamos quase 10 minutos, Mas dá pra gente ser um adulto... funcional, um adulto realmente que a pessoa olha e diga, pô, aquele cara é um cara adulto. Sem ser uma pessoa chata, sem ser um ranzinza, dá pra gente dividir essas coisas, dá pra gente não ser a pessoa que acorda de manhã e fica chateado porque viu um post sobre cuspida na boca? Dá, eu acho que não tá relacionado, não. Até porque o adulto, se a gente for parar pra pensar, o adulto não funcional, né? Ele não é a pessoa mais legal e descolada, não. Às vezes é até de constrangedor de estar perto, né? Eu conheço, nunca atendi. Tanto que eu fiquei pensando, cara,
como é que eu posso trazer clinicamente assim, tá? Não atendi. Mas o que tem perto é inacreditável. E tipo assim, é constrangedor. É uma coisa muito constrangedora. São pessoas que não crescem, que tem problema realmente assim de entender que tá na casa dos 30, galera. Vocês estão com 30 anos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente tá no mesmo barco. E assim, eu fico pensando por mim, né? Eu fico numa situação que às vezes eu paro e penso, caramba, velho, fiz 31. O que eu construí na minha vida, né? E aí eu vou fazendo meio que uma volta, assim, nos meus passos, eu digo, não, pô, tem essa conquista aqui que é legal, eu fiz isso aqui que é bacana, aí eu tive envolvido nesse projeto aqui que é legal e tal, e eu vou juntando os pontinhos, vou dizendo, pô, posso não ter tido um sucesso financeiro, né? Posso ainda não estar aposentado, mas, pô, eu construí uma paradinha, assim, eu acho que eu entreguei alguma coisa. Mas me pega muito o lance de você olhar pra trás e você perceber que você não criou nada, sabe? Você não construiu nada, você não chegou a ponto algum. E eu acho que a gente ainda se cobra muito nesse quesito, né? Trazendo um pouco agora pros adultos funcionais, que tem a famosa síndrome do impostor, né? E a Tu síndrome tem dos algum... 30 anos, né? Então, e aí, esse era onde eu ia chegar, tipo, como é que a gente pode fazer uma análise da gente mesmo pra gente entender que sim, que a gente cresceu, que a gente construiu, como que se dá esse trabalho de autocuidado, se a gente pode chamar assim? É um autocuidado mesmo. É como tu falou, pensar e parar o que eu construí. São pequenas coisas, mas que são significativas na minha vida, né? Tu tava falando da crise dos 30 anos. Eu nunca esqueço, assim, a minha mãe, ela conta essa história, que quando ela era casada com meu pai e ela fez 30 anos, ela se acabou de chorar. Meu Deus, eu tenho 30 anos já, e não sei o que, não sei o que. E já tinha os 3 filhos dela, né, e tal. E aí, o meu pai consolou, disse, minha fofa, ele chamava ela de fofa. Fofa, você só tem 30 anos, você tá começando e tal. Eu não tive essa crise, eu achei que eu ia ter, né? Eu tô com 33, tu tá com 31, eu tenho 33. É a idade de Jesus, já? Eu sempre não sou uma pessoa religiosa, não sei. E aí... Sim, é a idade de Cristo. É a idade de Cristo. E aí eu achei que eu ia ter essa crise também, né? Muito por conta da vaidade e tudo mais, né? Principalmente por ser mulher, né? Que aos 30 anos o homem é cobrado, quiçá a mulher, né? Aos 30 anos. Não tive. E eu acho que esse é o barato também da humanidade. A gente vai atualizando algumas coisas. E eu acho que talvez a crise apareça aos 40, de repente, e que crise é essa? O que ela tá composta sobre o quê, né? Tipo, o que eu construí, eu tenho um terreno, uma casa, um trabalho estável, o que é exatamente, entendeu? Então, pra mim, pra eu não entrar nessa crise, eu só olhei ao meu redor. Eu tenho amizades profundas, eu tenho um filho, eu tenho um marido excepcional, eu tô em uma carreira que eu amo demais, então, tipo, isso já vai me tranquilizando. Eu não entrei nessa crise por isso. Então, eu acho que é muito nesse lugar que as pessoas têm que fazer essa reflexão, o que vai atravessar elas, sabe? É pensar, poxa, vamos com calma, o que eu tenho aos poucos, sabe? Quem é que dita, na verdade, o que a gente tem que conquistar aos 30 anos? Não tem um manual, né? O manual da vida adulta meio que ficou a desejar e as pessoas não construíram e não entregaram pra gente. Aí a gente fica meio sem saber, né? Inclusive eu tava falando isso pra minha mãe essa semana, que assim, a sensação que eu tenho é que eu tô o tempo todo fingindo ser um adulto. Que a sensação que eu tenho é que eu ainda sou um adolescente imitando coisas que um adulto faria. E assim, eu cheguei num ponto em que eu aprendi a imitar bem. E aí eu imito um profissional bom, eu imito um filho bom, eu imito um marido bom, mas a sensação que eu tenho é que eu ainda vou, sei lá, acordar e sei lá, jogar bola com meus amigos e voltar e assistir TV Globinho, sei lá, qualquer besteira dessa. Mas aí a gente cai na real, né? E aí eu acho que é esse o ponto que vira a chave, é quando você cai na real e você percebe, não, pô, agora meu ponto de vida é outro. E você pode redefinir o que é ser o adulto, né? Exato, com certeza. E assim, muita gente fala, porra, meu, tu é um adulto e tal, e tu joga LOL, velho. Porra, meu irmão, desculpa, eu não deixo de ser adulto porque eu jogo LOL, eu não deixo de ser adulto porque eu assisto do desenho. Irmão, eu deixo de ser adulto quando eu deixo de pagar minhas contas, quando eu priorizo
comprar um jogo de videogame, a pagar o meu boleto, enfim. Aí eu deixo de ser um adulto. Mas enquanto eu tô cumprindo as minhas obrigações e eu tenho um lazer, eu tenho uma parada, vou deixar de ser adulto por isso, velho. Isso não vai me fazer mais ou menos profissional, isso não vai me fazer mais ou menos responsável. Vai me fazer menos responsável se eu priorizar isso, né? Se essa for o meu foco da vida, né? Sim. Beth, pra gente... Pode falar. Não. Pode seguir. Pra gente ir se encaminhando aqui pra nossa despedida, como eu te falei, eu tenho algumas perguntas que eu recebi. Sim. E assim, elas não são poucas, mas... Elas não são poucas, elas são muitas. São 15 perguntas. Nossa. Eu tenho amigos meio preocupantes. Mas eu não vou fazer todas, obviamente, até porque senão é um outro programa só de perguntas, mas eu separei umas aqui. Eu separei umas que eu acho que dá pra tu responder de forma sucinta. Resolver, eu não vou resolver a vida de ninguém. Resolver vou não. atrás da terapia de vocês. Exatamente. Mas dá pra responder, assim, a tua visão. Não precisa ser tão curto, mas pode se alongar aí da forma que você preferir responder. É mais pra gente ir trocando essa ideia com o que o pessoal trouxe pra gente, né? Primeira pergunta é o seguinte, eu não vou identificar ninguém, tá? Muita gente falou aqui, tipo, manda beijo no final, manda não sei o quê. Não vou mandar, tá? Não vou mandar. Mas, até porque eu não quero identificar ninguém e eu tenho que reparar quem disse que queria, quem disse que não queria. É ruim. Mas, tenho 32 anos, moro com meus pais, odeio acordar cedo e nunca declarei imposto de renda. Eu perdi o bonde da vida adulta? Não gosto de acordar cedo e não pago imposto de renda. E não paga imposto de renda. Não disse que não paga, disse que não declara. O que não significa que ele não precisa declarar. E só que ele pode só sonegar, né? Isso faz talvez um criminoso. Adultíssimo, inclusive. Demais. Pode responder legalmente. Olha que coisa, né? Então tá aí, tá autorrespondido. Talvez você seja mais adulto do que pensa, né? Essa pergunta aqui é uma coisa que eu acabei de falar, assim. É normal sentir que a gente tá só interpretando um adulto funcional, enquanto por dentro você só quer assistir desenho e comer Cheetos? Gente, dá pra assistir desenho, dá pra comer Cheetos, dá pra ser responsável. Eu acho que você deixa de ser o adulto não funcional quando você questiona. Se você já tá questionando, eu acho que você já tá partindo pra algum lugar, entendeu? E aí, é isso. Você pode assistir desenho, você pode ter brinquedos colecionáveis na sua casa, isso não te infantiliza, sabe? São gostos. O que foi? Então, você pode... Oxe, nossos pais tinham coisas colecionáveis, né? A gente tem que se basear realmente pra entender o que é um adulto através deles. Eu acho que eles estão aprendendo a crescer também. Eles estão tentando aprender, inclusive, da idade deles, o que eles estão vivendo ali naquele momento, que a gente ainda vai viver também. Então, tipo assim, não é parâmetro mais, entendeu? Total. Meu namorado não sabe marcar consulta e nem sabe cozinhar. Cresço eu por nós dois ou largo esse projeto? Larga, mulher. Homem. Amiga, amigo, larga. Meu Deus, não é possível. A pessoa não sabe pegar o telefone e ligar pra uma consulta. Não, que encosto. Bizarro. Assim, eu não faço por escolha, né? Eu realmente não marco porque eu tenho uma fé muito grande que eu não vou morrer. Então eu me desafio, né? Eu duvido que essa gripe me derrube o suficiente. Aí eu não marco a consulta e eu vejo onde dá. O Covid passou e não te pegou? Exatamente. E aí quando chega no limite, aí eu digo, não, agora eu me rendo, eu vou precisar ir no médico. São os 3 tapinhas do jiu-jitsu, né? Só que eu levo isso um pouco a sério na minha vida. Existe um jeito... Isso aqui é pai. Ele pergunta sobre textão do LinkedIn. Todo mundo sabe que quem posta textão do LinkedIn não sabe nada do que tá fazendo. Essa daqui é legal, hein? A gente já conversou sobre isso aqui no episódio. A gente cresce mesmo ou só aprende a escolher melhor o quanto tá a esconder melhor o quanto tá perdido? A gente esconde muita coisa, né? Exatamente. Eu acho que aprender a esconder também é crescer, né?
A gente criança, a gente fala, adolescente, então, meu Deus do céu, sem freio. A gente aprende a esconder. Eu achei uma pergunta aqui que eu não tinha visto, hein? E essa daqui É boa. Putz. Tenho medo de crescer e virar meus pais. Isso é comum? Demais. Demais. O que fazer para lidar com esse sentimento? Cara, é igual a música da Elis Regina, né? A pessoa pegou e sintetizou. Qual a palavra? Como ela, nem? Ela resumiu a música da Sintetizou. Elis Regina. Isso! Obrigada. ela fez isso. Eu esqueci de dar uma palavra. Numa pergunta só. É normal. É normal ter medo. A gente tem medo. E às vezes a gente, sem querer, procura nossos pais refletidos nos outros. Que é problemático. Como também. assim? A gente meio que procura nos nossos pais características porque foram as primeiras bases, referências da gente. Então a gente vai atrás de amigos um pouco similares e a gente acaba refletindo neles. A gente só vai se dar conta depois disso. Beth, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Queria que você deixasse aí algum contato, se você tá atendendo, se você não atende, enfim. Como é que as pessoas fazem pra te encontrar ou se é melhor que não encontrem, né? No momento eu não tô atendendo e as redes sociais profissionais que eu tinha, eu tranquei, inclusive, porque eu tô num ano sabático, tô estudando e tudo mais. Mas assim, a mensagem que eu posso dizer pra vocês é que tá tranquilo, tá todo mundo no mesmo barco. Meu filho tá chorando. O bichinho. E tá todo mundo no mesmo barco, fiquem tranquilos. Vocês vão saber quando vocês não forem funcionais. O mundo vai ficar gritando no teu ouvido. Né? E no mais, assim, colecionem brinquedos, assistam desenhos, faz parte. A gente vai reescrever o que é um adulto. Nossa geração vai reescrever e tá tudo certo. Então é isso. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. E ó, espero que você tenha aí entendido melhor, que você tenha colocado um pouquinho aí a mão na consciência. Se você for uma dessas pessoas disfuncionais, e ó, para de falar de cuspir na boca, terça-feira, 10 horas da manhã, tá bom? Já que a gente deixou esse recado, Léo Ceará, ó, um beijo, eu sei que você queria dar esse recado aí, então já tô deixando aí pra você. Léo Ceará me manda de manhã cedo, se eu não ver a publicação por mim mesmo, o Léo Ceará com certeza vai me mandar e vai dizer, aí já almoçou hoje, já tomou café da manhã, ele vai mandar alguma parada assim. Mas é isso, muito obrigado, a gente se vê na próxima semana com mais Devaneios Marsupiais. Ainda não tem um tema, tá? Então se você quiser sugerir um tema do próximo programa, manda aqui nos comentários, fechou? Um beijo e até a próxima. Tchau.